Como vocês sabem, a gente está estudando o livro O Fruto de Suas Mãos, de Nancy Wilson, editora Cleary. Eu tinha até comentado com a Vânia, né, Vânia, que a gente ia tentar terminar hoje. Não vamos conseguir terminar hoje e a gente vai ter que fazer mais outra depois dessa e mais outra depois dessa, porque esse capítulo vai render 2, tá? Então, provavelmente a gente vai ficar realmente até o final do ano estudando esse livro. Nós estamos no capítulo 7, que trata... Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo, Vânia? A gente está no capítulo 7, cujo título é Vida Conjugal. Então ele vai falar sobre sexualidade, tá? À luz da palavra de Deus. E aí a gente vai se lembrar que nós devemos sempre trazer todo o nosso pensamento cativo a Cristo, sempre, né? E isso inclui absolutamente todas as áreas da nossa vida. Não tem nenhuma área da vida humana que vai ficar fora, né, desse escopo. E com a sexualidade não é diferente. O que acontece conosco é que muitas vezes a gente tem buscado, da mesma maneira como a gente tem buscado sabedoria para criar os filhos, sabedoria para tocar o casamento, como a gente tem buscado em outras fontes que não a palavra, com a sexualidade também é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem buscado em outros lugares, né? Então tem até uma profissão, né? Sexólogas, né? Quando a palavra de Deus ela é suficiente para nós em todos os aspectos, e a gente vai ver isso aqui, né? E aí, quando você vai buscar o padrão mundano para a sexualidade, você vai perceber, talvez, que esse seja o ponto onde mais diferente é do padrão bíblico, né? E a gente vai começar lendo na página 87, o primeiro e o segundo parágrafo. Ela diz assim: se há uma área na qual as mulheres cristãs podem ter muitas noções e conhecimentos mundanos, é toda a questão que envolve sexo. Tal como muitas outras áreas do nosso pensamento, essa deve ser objeto de exame, se desejarmos que nosso casamento honre e glorifique a Deus. Entenderam o que ela está falando, né? A gente não deve simplesmente tocar a sexualidade como se isso fosse algo à parte da nossa vida religiosa, né? Então, a gente não busca na palavra, a gente não busca entender o que a palavra diz, mas a gente segue os nossos instintos e aquilo que a gente vê no mundo, né? Então, ela critica essa postura. Ela diz que nós deveríamos examinar essa questão com calma, porque é mais uma área, né, da vida cristã que deve ser regida pela palavra. O primeiro conceito importante para as mulheres entenderem é que o sexo foi uma ideia de Deus e não de Adão e Eva. E isso a gente precisa entender. Por quê, gente? Porque o pensamento da Igreja Católica é contrário a isso. Embora eles possam não falar claramente, mas a ideia é que o pecado original tem a ver com a sexualidade. Tanto que você olha uma maçã mordida, é o quê? Pecado nessa área, né? Então eles fazem essa relação. E muitas vezes o nosso pensamento está contaminado por isso, né? De acharmos ou que o pecado original foi o sexo, ou que o sexo só veio depois da queda, né? E isso não é verdade. É obviamente um dom de Deus, né? Um presente que deve ser desfrutado dentro dos parâmetros que ele estabeleceu na palavra de Deus. Então essa é a diferença, que o sexo foi feito para ser desfrutado, aproveitado, mas tem limite. E qual é o limite? O casamento, tá? Como coisa criada, olha que interessante que ela vai falar. Como uma coisa criada, o sexo não deveria servir como se fosse algo mais do que isso. Como todas as coisas criadas, ele pode ser mal utilizado e compreendido de forma errada mesmo pelos cristãos. O que ele está dizendo aqui? Que o sexo ele não deve ocupar um lugar tão importante na nossa vida porque ele é algo criado, né? Então, a gente não pode dar importância de menos porque foi algo criado por Deus, mas a gente também não pode dar importância de mais porque é criatura.
né? Então ele tem que ocupar o lugar correto, o lugar que o próprio Deus designou para que ele ocupasse na vida das famílias. Uma vez que o sexo foi ideia de Deus, ele mesmo proveu para nós diretrizes em sua palavra. Ele governa o mundo e isso inclui o sexo. Ele entende nossa natureza e nos governa de modo justo e sábio. Quando ordena que nos comportemos de determinada maneira, devemos levar isso muito a sério e não comparar com aquilo que a sabedoria humana afirma para ver o que mais nos agrada. Entenderam isso? Ele governa tudo de maneira santa. Então, quando ele diz que é assim, precisa ser assim, porque a gente não deve estar tirando as nossas conclusões, né, de acordo com aquilo que nos agrada, de acordo com a sabedoria mundana, que é o quê? Segundo Tiago, terrena, animal e demoníaca. Essa é a sabedoria humana, né? Mas a sabedoria de Deus não, a sabedoria de Deus é pacífica, cheia de bons frutos, né? Então essa área da nossa vida também precisa ser guiada por meio da sabedoria das Escrituras. E aí ela termina essa parte dizendo: como se dá com qualquer dom de Deus, há deveres e responsabilidades associados ao sexo. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não é do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente pensa, ou como dizem que é, né? Nós temos responsabilidade. E aí a gente, com relação à sexualidade, e aí a gente vai dar uma olhada em alguns propósitos da sexualidade de acordo com a palavra de Deus. A gente não vai se deter muito nisso, pelo menos hoje. Mas veja o que a nossa confissão de fé de Westminster fala. O matrimônio, olha o que fiquem na cabeça essa última frase que a Nancy usou aqui. Fiquem na cabeça essa ideia de não usarmos a sexualidade conforme nos convém, para nós, que é a ideia do mundo, né? Olha o que a confissão fala. O matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo entre esposo e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, e para a prevenção contra a impureza. Então, olha como você está falando dos outros e não de você. Olha como é que você está falando do seu marido e não de você. Olha como só o primeiro ponto vai formar uma cosmovisão que vai nos fazer pensar diferente de todo mundo. Porque no mundo, a sexualidade é para satisfazer os meus desejos. Na palavra de Deus, a sexualidade é sempre voltada para o outro, para a igreja, né? Porque ele fala aqui que o matrimônio foi dado para a propagação da raça humana de uma forma legítima, e da igreja por uma semente santa. Então a sexualidade foi dada para o bem da igreja e para a prevenção contra a impureza. Ou seja, a ideia, a gente vai olhar esse texto lá de 1 Coríntios depois, a ideia de que a sexualidade no casamento protege contra o adultério, né? Uma sexualidade boa, sadia, prazerosa, vai proteger o nosso marido, né? E ele pensando, eu vou proteger a minha esposa através de uma sexualidade saudável, né? Então, o mundo diz que o sexo diz respeito a mim, né? O mundo diz que o sexo diz respeito às minhas vontades, aos meus desejos, e desconsidera o outro. É por isso que nós temos aí tantas pessoas que fazem sexo casual, né? Eu te encontrei, você satisfaz os meus desejos, então eu posso ter você. Não tem nada a ver com compromisso, não tem nada a ver com aliança, não tem nada a ver com responsabilidade, não tem nada a ver. E aí a gente começa a pensar como é que nós temos direcionado os nossos desejos nessa área, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma mulher solteira, estão todas, tem uma solteira, duas solteiras, pronto. Mas isso é uma coisa importante para as que não são casadas saberem,
né? Isso é muito importante, porque quando a gente é solteira, quando a gente vai pensar na sexualidade, a gente não está pensando no bem do outro, a gente não está pensando em se casar para conceder ao outro essa benevolência, mas a gente está pensando em correr para casar porque a gente não aguenta mais estar sem uma vida sexual ativa, né? Então, isso é uma coisa... Vocês entendem que esse é o princípio? Que a gente precisa mudar a nossa visão para que a gente possa enxergar todo o resto. Isso aqui precisa mudar. E aí a gente vai lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 5. Abram aí comigo. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. O texto diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aquilo que a gente leu sobre a confissão de fé, né? Que é para proteger contra a impureza. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao marido. Aí a gente vai para aquilo que a Nancy falou lá, né? Responsabilidades e deveres na sexualidade. Depois a gente vai ler esse texto com mais calma. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher. Olha aí, uma visão totalmente diferente, né? Ele é o dono do meu corpo e eu sou dona do corpo dele. Então é ele para mim e eu para ele. Não é eu para mim e ele para ele, pá, a gente se encontra, né? Não é assim que funciona. E aí ele termina, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, enfim. Depois a gente vai tocar nessa questão. E aí a gente se pergunta por que muitas mulheres não desfrutam da sexualidade bíblica de forma plena. Porque o que acontece com a gente, né, no meio cristão? Eu sei que esse é um assunto pouco falado, eu sei que esse é um assunto pouco conversado entre amigas cristãs da mesma igreja, mas esse é um assunto sobre o qual a gente precisa falar, né? Eu lembro quando a gente estava lendo aqui o livro de Cantares, no culto, e algumas pessoas, lendo Cantares no culto? Uai, gente, é Bíblia? Bíblia é para ser lida, para o povo de Deus. E aí você pode querer achar um absurdo, o que você quiser, mas é um livro da Bíblia. É Deus falando com o seu povo, no livro de Cantares, né? Traçando ali uma relação sexual entre um marido e a sua esposa. Então, o que está errado? É a Bíblia que está errada ou nós que temos pensamentos errados a respeito da sexualidade, né? Então, a gente tem pensamentos errados a respeito da sexualidade. E a Nancy, ela dá uma boa ideia sobre isso para nós lá na página 89. Ela diz assim: para muitas mulheres cristãs, essa é uma tarefa difícil, porque elas têm cargas e mais cargas de bagagem do mundo a respeito do sexo e um bocado de ideias patéticas que precisam ser descartadas para que possam ter uma visão bíblica e saudável do sexo. É óbvio que devemos retirar as nossas ideias da Escritura e não da última edição da revista Cláudia. Esse é o problema. O que a gente lê sobre sexualidade, a gente está pegando do mundo, né? A gente está pegando de uma fonte corrupta, de uma fonte torpe. Cantares de Salomão é um ponto de partida. Nele a noiva é mencionada como um jardim fechado. Há muitas belas imagens no livro que se referem a esse viçoso e fértil jardim com seus frutos agradáveis. Cultivar tal visão é um começo saudável para desenvolver uma visão bíblica do sexo. O jardim é um local privado somente para o marido e a esposa. Ele tem um muro alto em volta chamado pacto de casamento. Então isso aí é o que a gente vai começar a entender agora. Que toda sexualidade boa, pura e santa está dentro desse jardim fechado que é cercado por muros altos. E esses muros altos são o casamento, tá? É uma barreira que divide. Só uma barreira que divide.
entre a sexualidade pura e que agrada a Deus e a sexualidade mundana, podre, tá? Realmente, de muitas maneiras, o marido é responsável pelo jardim e a esposa se torna uma fonte de grande alegria e deleite para o marido à medida que gasta tempo no jardim que ele fielmente cultiva. A gente vai falar mais sobre isso lá para frente. Essa linda imagem está em flagrante contraste com a visão sedutora e promíscua do mundo, segundo a qual todos os jardins estão desmurados e os homens o pisoteiam de modo livre e até casual. Equivocadamente, as mulheres pensam que estão se libertando ao dormirem com diferentes homens, mas na verdade estão sendo vandalizadas, maculadas e deixadas sem proteção. Então, aquilo que é o mote dos nossos dias, que é a liberdade sexual, aquilo que é o que caracteriza uma mulher hoje, é ela poder fazer o que ela quiser com o corpo dela, meu corpo, minhas regras, é blasfêmia contra aquilo que Deus criou. É isso que ele falou aqui, é um jardim que não tem mais muros e ele está sendo pisoteado por qualquer um que chegue. É por isso que no mundo de hoje você falar sobre pureza é tão difícil. E deixa eu falar outra coisa. A gente cai nisso aqui não é só quando a gente adultera ou deixa o nosso marido para ter outro homem. É quando esse jardim está exposto demais. É quando outros homens têm uma bela visão desse jardim que não podiam ter. E aí a gente vai falar sobre modéstia, sobre castidade, sobre a maneira como a gente se veste, sobre a maneira como a gente oferece o nosso corpo, oferece o nosso jardim a outros homens. Mas esse é um assunto para o outro mês. Nós não vamos falar disso agora, porque eu quero pegar esse assunto bem a fundo com vocês, tá? Mas tenham essa ideia na mente: jardim fechado, murado, com muros altos para ninguém ver. Então já vou resumindo, que o que o seu marido vê é puro, belo e lindo, e o que outros homens veem é podre, tá? É pecado. É abrir as portas do jardim e é derrubar os muros desse jardim, que é um jardim secreto. E a gente perdeu essa noção. A gente perdeu esse limite. A gente acha que pecado contra o 7º mandamento é só relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Se a gente for ler lá na Confissão de Fé, no Catecismo Maior, a descrição do que é o 7º mandamento, dos pecados contidos no 7º mandamento, a gente vai ficar chocada. Porque nós temos quebrado esse mandamento, muitas vezes, nós cristãos, pela maneira como nós nos vestimos e expomos o nosso corpo. E não se enganem, não é só... esse não é assunto de agora, mas tudo bem, é porque eu me empolgo. Não é só porque uma parte do seu corpo está tapada que ela está guardada. Porque às vezes ela está tapada, mas ela está mal tapada. Mas ela está ainda assim revelando mais do que deveria do seu jardim secreto, para que o seu jardim seja pisoteado, tá? Mas isso aí a gente vai falar depois. Então é isso, né? A ideia de liberdade sexual, e aí a gente passa essa ideia pra gente, não que a gente ache, meu corpo, minhas regras, né? Eu posso ter relações sexuais com quem eu quiser. Não, a gente não pensa assim. Mas algumas coisas desse pensamento ficaram. Como, por exemplo, você assistir um filme em que tenha duas pessoas, né, fingindo ter uma relação sexual. O que tem, gente? É arte, né? Não, não é arte. É o muro caído e é o jardim sendo pisoteado e invadido, mas a gente vai falar disso na próxima aula. E aí, nós vamos entrar agora no porquê nós temos ideias muito distorcidas sobre a sexualidade. E tem vários motivos para isso. Mas eu quero ir por uma linha com vocês. O diabo, ele é muito sujo.
Então, perceba se não é verdade o que eu estou dizendo, você que é casada. Quando você é solteira, o sexo ele parece mais atraente do que ele realmente é. Então você tem que correr para casar, porque você está ali, aquilo tem uma importância enorme. E muitas vezes a gente cai em pecado quando a gente ainda não se casou. Mas aí acontece o inverso, depois que a gente casa, a gente esfria e afasta o marido, né? Então, quando não podia, a gente queria, agora que pode, a gente não quer mais. E a gente tem um monte de barreira, e a gente, de repente, menina, se torna pura. Pura. Não era antes, mas aí casou, não toca em mim, né? Por que a gente age assim? E eu quero dar uma ideia para vocês sobre isso. Muitas vezes, nós herdamos isso do comportamento católico romano e da ideia que a igreja pós-apostólica tinha a respeito do sexo. E a gente nem sabe disso, mas eu vou ler para vocês e vocês vão entender o que eu estou dizendo. A ideia dominante da igreja na Idade Média é que o amor sexual era mal mesmo dentro do casamento. Então, antes da Reforma Protestante, a igreja na Idade Média achava que mesmo dentro do casamento o sexo era ruim. Tertuliano e Ambrósio, do primeiro século, né, da era cristã, eles preferiam a extinção da raça humana à sua propagação pelo pecado. Essa era a ideia que eles passavam, vê? Então é para ter filho? Então é melhor não ter filho, porque isso é pecaminoso. Gregório o Grande, do sexto século, dizia que quando um casal engajava-se no ato sexual tão somente pelo prazer e não para a procriação, seu prazer maculava o ato. Então você não podia ter relação sexual com seu marido por prazer, apenas para gerar filhos. Essa era a ideia deles. Orígenes, no segundo século, levou Mateus 5,30 tão ao pé da letra, que é: se teu olho direito te faz pecar, arranca-o, que ele emasculou-se antes de ser ordenado. Ele emasculou-se. Então vamos cortar o mal pela raiz, né? Ele dizia que se o pecado não tivesse entrado no mundo, os seres humanos se reproduziriam de maneira angélica e misteriosa. Seria um pó de pirlim-pim-pim que desceria nas pessoas e elas se procriariam, né? Olha que ideia diferente da Bíblia que esses homens tinham. Ambrósio dizia que as pessoas casadas deveriam corar de vergonha com o estado em que estão vivendo. Erasmo, do século XV, olha quantos séculos aí. Eu citei pensadores do primeiro século, do segundo século, do sexto século, século XV. Considerava louvável o casamento em que marido e mulher aprendiam a viver sem relações sexuais. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu converso com muitas mulheres que dizem para mim: meu marido não encosta a mão em mim já tem alguns anos. Mulheres jovens, homens jovens. Não é assim. Isso aqui é um adendo, não tem nada a ver com o estudo, mas deixa eu só dar esse alerta para vocês, enquanto eu estou falando para todo mundo e não preciso falar especificamente para uma, porque às vezes eu tenho que falar isso para uma. Se isso acontece no seu casamento, tem alguma coisa muito errada com seu marido. Porque Deus não fez assim, homem e mulher, tá? E não é só na juventude, não. Na idade madura também. Se seu marido não te procura, ele está procurando outra coisa. Não sei o quê. Pornografia, outra mulher. Então, fiquem atentas a isso, tá bom? Vão atrás, porque isso não é normal, não foi assim que Deus fez. Tertuliano declarou: casamento e adultério não são intrinsecamente diferentes, mas apenas no grau da sua ilegitimidade. Olha isso, dizendo que casamento e adultério eram iguais, só que um é mais ilegítimo e o outro é um pouquinho menos ilegítimo, né? No caso, o casamento é um pouquinho menos ilegítimo.
Agostinho frequentemente elogiava cônjuges que se abstinham do sexo. Joviniano, século IV, foi excomungado por afirmar que a virgindade não era melhor aos olhos de Deus do que o casamento. Olha só, ele foi excomungado da igreja porque ele dizia que uma mulher virgem e uma mulher casada que mantinha relações sexuais com seu marido eram iguais diante de Deus. Mas a ideia é que não. A ideia é que a virgindade era algo superior. Por quê, gente? Vocês têm uma pista? Por causa de Maria. A Virgem Maria. Como se ela tivesse ficado nessa condição a vida toda, né? Como se ela não tivesse tido outros filhos por meios normais e naturais, né? Então, é dessa teologia distorcida que veio a ideia de que Deus até permite o sexo dentro do casamento, mas não o prazer, né? E quando ele permite o sexo no casamento, é tipo assim, igual quando o teu filho tá te enchendo a paciência para comer bolacha antes do almoço, você fala, tá, vai, come, que eu tenho mais o que fazer, né? É como se Deus dissesse assim, não vai ter jeito mesmo, né? Eu fui lá, botei a sexualidade neles, pra que eu fui fazer isso, né? Agora tem que usar, né? Vai lá e usa. Não é assim. Não, isso é desconhecer a palavra de Deus e é desconhecer o que o próprio Deus pensa a respeito da sexualidade, que foi criada por Ele. Então, essa rejeição ao sexo resultou na glorificação católica da Virgem Maria. Eles creem que, isso eu não sabia, descobri fazendo esse estudo, eles creem que inclusive Maria foi concebida de modo especial. Porque se Maria é pura, ela não pode ter vindo de uma relação sexual entre o pai e a mãe dela. Então fica mais ou menos assim, Virgem Maria, que é igual à virgindade, que é igual à pureza, que é igual à santidade, né? A ideia dominante na igreja da Idade Média era realmente que o amor sexual era mal mesmo dentro do casamento, né? E aí por isso também a ideia do celibato, que se você se mantém sem relações sexuais, sem se casar, você é mais santo do que os outros, você é mais puro do que os outros, né? De fato, o casamento era visto como uma concessão à fraqueza humana. Aí a igreja majoritária, né, no caso, proibia o sexo, olha isso que interessante, proibia o sexo nos dias santos e nos períodos considerados sagrados, o que, segundo o calendário da igreja medieval, que era repleto de dias assim, fazia do sexo com o cônjuge um pecado durante mais de 3/4 do ano. Então, em apenas 1/4 do ano, você tinha autorização da igreja para ter relações sexuais com seu marido. Então, você ficava com duas opções: ser santa, como a Virgem Maria, ou divertir-se como a imoral Jezabel. Você não podia dentro do casamento, né? É por isso que nem se fala sobre isso. Vocês já ouviram contar sobre a história dessa cultura que a gente tem? Eu não sei se essa história é verdadeira, mas faz muito sentido. De quando a moça casa, né, tem o casamento no sábado, ela não pode vir almoçar com a família no domingo. Ela tem que ir para a lua de mel, né? Os noivos não vêm para a igreja domingo, porque eles casaram ontem, né? Eles viajam. Sabe qual era a ideia? A ideia, eu não sei se isso é verdade, mas eu achei que fez todo sentido quando eu li sobre isso. A ideia era que a moça ia passar por algo tão terrível e tão traumático, que era a relação sexual com o marido, que ela deveria ir para um lugar tão longe, tão difícil, que ela não pudesse voltar para o pai, que ela não pudesse sair correndo e fugir, porque a ideia era de que era algo terrível, necessário, mas terrível. Então, quando elas voltavam para a sociedade, elas voltavam com muita vergonha, porque todo mundo sabia que agora ela não era mais pura, né? Ideia católico-romana, né? Essa ideia aqui. No pensamento bíblico, paixão e pureza caminham juntas. O sexo se torna a coroação bela e nobre de um casamento piedoso.
Só que aí veio a reforma protestante que fez assim, né, virou de cabeça para baixo tudo que todo mundo pensava a respeito de tudo, inclusive da sexualidade, né? E vários puritanos escreveram sobre isso. E aí vamos desfazer a ideia que a gente tem de puritanos, que era, qual é a ideia que a gente tem? Homens que se vestiam de preto, que nunca riam, que viviam cabisbaixos e que falar em sexo nem pensar, pois falaram muito sobre sexo. Aliás, se você não sabe muito a respeito dos puritanos, vou recomendar um livro para vocês que se chama Santos no Mundo. Ele é um livro só de refutação de pensamentos que dizem que os puritanos tinham e citações deles dizendo que eles realmente pensavam. Richard Sybes dizia: foi o diabo que introduziu a baixa estima por aquela condição honrosa. Então ele rebateu esse pensamento dizendo que quem colocou essa ideia baixa sobre a sexualidade foi o próprio diabo. Outro puritano dizia: a união física é um dos mais apropriados e essenciais atos do casamento. Os puritanos diziam que as pessoas casadas deveriam engajar-se no sexo de boa vontade, com prazer, voluntariamente, prontamente, jubilosamente. Que ideia diferente que a gente tem dos puritanos, né? E aí a gente começa a entender por que muitas mulheres cristãs enfrentam dificuldade para ter uma vida sexual feliz. Porque, em primeiro lugar, a gente está muito contaminada com a forma pecaminosa do mundo encarar o sexo. Isso é uma verdade. É tanta podridão o tempo todo que a gente quase quer se afastar disso, porque é muita podridão. E aí a gente não consegue discernir entre imoralidade e a sexualidade que agrada a Deus, né? Então, fugindo de um extremo, né? Eu não quero ser Jezabel. A gente vai para outro extremo. E ambos os extremos são ofensivos às ordenanças de Deus. Então, não pense que por você ser pudica, podia ser a palavra usada, dentro do casamento, por você ter reservas para o seu marido dentro do casamento, você está fugindo de desagradar a Deus como uma mulher adúltera. Não. Ambos os extremos dessas condições contrariam a vontade de Deus. E a gente vai entender que o sexo não é o problema, a lascívia sim. E qual a diferença entre sexo e lascívia? Lascívia é o desejo sexual por alguém que não lhe pertence. Isso é lascívia, tá? Então existe aí a grande diferença, né? Antes do casamento, o sexo é vedado ao homem, né? Ao homem e à mulher. E depois do casamento, ele é uma bênção. Olha que maneira bela o Joel Bick coloca isso num livreto bem fininho que ele tem que falar sobre isso, chamado Amigos e Amantes. É um livro muito, muito lindo. Ele vai dizer o seguinte, falando desses extremos, né? Fugindo de um extremo da imoralidade, a gente corre para outro extremo, né, de pureza dentro do casamento. Ele vai explicar o seguinte, que não é porque a sexualidade no mundo extrapola os limites que Deus colocou que a gente vai se privar da sexualidade. Olha como ele coloca. O amor sexual no casamento pode ser comparado às chamas de uma lareira. Se as chamas ultrapassarem os limites da lareira e incendiarem outras partes da casa, podem destruir a casa inteira, matar sua família e acabar com a sua vida. Da mesma forma, quando o sexo ultrapassa os limites ordenados por Deus, ele também destrói e mata. Mas nenhum de nós gostaria de adquirir medo do fogo a ponto de nunca mais poder apreciar novamente as chamas crepitando numa lareira. Ora, a lareira tem beleza e calor. Da mesma forma, o sexo dentro do casamento é uma forma calorosa e bela de estar perto das pessoas que amamos. Então, não é porque o mundo se utiliza da sexualidade de forma pervertida que nós vamos nos afastar da sexualidade.
quando somos casadas, claro, estamos falando de casamento, né? E agora a gente vai entrar num ponto que muitas vezes, por causa desses pensamentos errados e por outros motivos que a gente vai abordar aqui também, muitas vezes a sexualidade ela tem sido usada como moeda de troca ou como forma de punição com os nossos maridos. E aí a gente vai ter que entender que o nosso corpo não nos pertence, como nós lemos lá em 1 Coríntios 7. Vamos ler de novo. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Devido é dívida. Alguma coisa que você está devendo é alguma coisa que você está em dívida. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Agora olha como é sério isso. Salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração e vos ajuntardes de novo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência, gente? Falta de continência, falta de temperança, excesso, falta de castidade. Então, para que Satanás não nos tente por causa da incontinência, incontinência é algo que a gente não consegue controlar. Por isso é que a confissão de fé fala que o sexo foi dado como forma de proteção para a imoralidade. Por isso é que nós não podemos nos privar um ao outro. Primeiro, porque o corpo dele pertence a mim e o meu pertence a ele. Mas em segundo lugar também, porque nós não podemos dar chance ao diabo que tente o nosso marido pela falta de sexo. Essa é a ideia. Agora você vê qual é o único motivo justo que Paulo coloca aqui para que uma mulher diga não ao seu marido? Qual é? Por causa da oração. Então, se você está aí num propósito, né, num jejum capaz, né, gente? Imagina, capaz. A gente nega sexo porque a gente está com sono, porque a gente está cansada, porque a gente está afim, porque nunca para orar. Mas talvez ele deve ter sido irônico aqui, né? Isso deve ser ironia, eu não sei, vou perguntar ao pastor se isso aqui é uma ironia, porque quem vai fazer isso? Ninguém faz isso, né? Mas o que ele diz é que você só pode dizer não ao seu marido se há mútuo consentimento. Se ele também diz, tudo bem. E por pouco tempo, para que Satanás não tente por causa da incontinência. Novamente, nós vamos voltar àquele conceito primeiro, que o objetivo da relação sexual é promover o prazer ao nosso cônjuge. Então nós não podemos nos negar. O casamento é o meio ordenado por Deus para satisfazer esses impulsos sexuais que foram criados pelo próprio Deus. Os puritanos tratavam isso tão seriamente que maridos ou esposas que se negassem a ter relações sexuais com seus cônjuges eram disciplinados eclesiasticamente. Óbvio, se esse é um mandamento e alguém está descumprindo o mandamento e continua persistente nesse pecado, ele precisa de disciplina eclesiástica, para você ver como é que as coisas são sérias, né? Um puritano dizia: negar sexo ao cônjuge é negar um débito devido e dar vantagem ao diabo. O sexo ele não é um privilégio que possamos conceder ou não ao cônjuge de acordo com o seu bom
comportamento, não é moeda de troca. Você não pode, você peca, e mulher é craque em fazer isso, né? Em tratar o marido com frieza, porque ele resolveu ir num restaurante diferente do que ela queria. Então você me frustrou, agora quem vai te frustrar sou eu. Isso é pecado. Estamos pecando contra o 7º mandamento. E a gente precisa ter essa ideia de proteger um ao outro do adultério. Olha o que Matthew Henry fala, olha que coisa linda. Olha, Matthew Henry também falou sobre isso. Olha o que ele diz. O prazer mútuo é o vínculo da felicidade mútua. Frase de geladeira, para você colar lá, para todo dia que você quiser dar desculpa da dor de cabeça, você lê essa frase. O prazer mútuo é o vínculo da felicidade mútua. Olha que ele está falando de prazer mútuo. Porque muitas mulheres ainda pensam que numa relação sexual só quem pode ou deve ter prazer é o marido. Ela não. E isso é mentira, tá bom? Então nós temos o dever sagrado de dedicar a nossa afeição sexual e o nosso corpo ao nosso cônjuge. E aí a autora coloca essa questão como cultivar um jardim, lá na página 90. Como é que a gente cultiva esse jardim? Como uma mulher pode cultivar o próprio jardim? Sendo afetuosa, tratável, calorosa e responsiva, que é tudo que a gente não é quando a gente quer afastar o nosso cônjuge. Afinal de contas, se a gente for responsiva demais, talvez a gente não consiga terminar o almoço. Não é assim que a gente pensa? Então a gente deve repelir o marido. Mas ela diz que não, que nós devemos tratar esse jardim sendo afetuosa, tratável, calorosa e responsiva. As mulheres sabem bem como ser frias e impassíveis quando querem. Isso é como pôr uma placa no muro do jardim dizendo: proibida a entrada. Então, quando a gente não é responsiva aos carinhos do nosso marido, por exemplo, durante o dia, quando a gente não é tratável, quando o nosso casamento virou um campo de batalha, é como se a gente estivesse vedando, proibindo o nosso corpo ao nosso marido à noite. É como se tivesse uma placa: proibida a entrada. A mulher que possui um espírito manso e gentil é muito mais tratável e atraente do que aquela que está cheia de ansiedade e preocupação. Estar carregada de cuidados e preocupações não é nada bonito. Mantenha o seu jardim livre da ira e do ressentimento. Essas são ervas daninhas que roubam o seu encanto. Uma atmosfera plena de alegria, espontaneidade e docilidade permitirão que o seu marido se sinta bem-vindo ao seu próprio e belo jardim. Pois o jardim tem que estar florido como um convite a que ele entre no jardim e desfrute das belas visões que tem lá. Mas isso nós é que vamos fazer ser assim. E agora a gente vai passar para um ponto que está fora da ordem aqui no livro, que é vencendo obstáculos, que está lá na página 93. Então, ela vai listar alguns pontos que podem nos atrapalhar a ter essa vida sexual saudável com o nosso marido. Talvez a gente tenha vivido um passado de pecado, por exemplo, né? Então, não apenas com relações sexuais fora do casamento, mas com pecados como pornografia, masturbação, onde você se sentia culpada e agora você chega no casamento com aquela sensação de pecado, né? Então, as relações sexuais no casamento vão ser baseadas nesse sentimento de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Talvez a relação dos seus pais, e olha
que incrível, olha como é que isso influencia. Talvez a relação dos seus pais não transparecesse respeito e intimidade, causando a você repulsa pelo contato físico e por expressões de amor físicas. Então, às vezes a gente é criado num lar em que os pais não demonstram isso. E é engraçado porque a gente não precisa falar sobre sexualidade com os nossos filhos, né, como é hoje, né, que você pega uma criança de 3 anos e vai explicar tudo, como funciona, como é, como não é. Não é assim que filhos aprendem sobre sexualidade. Sabe como é que filhos aprendem sobre sexualidade? Quando eles veem o casamento de vocês funcionando. E eles não vão ver coisas imorais. Eles não vão ver coisas que estão presas ali no jardim com o muro. Eles vão ver coisas que eles podem ver. A mamãe dando um bom dia carinhoso, pegando no rosto do papai. A mamãe sentando no colo do papai, fazendo cosquinha nele. Intimidade física, que as crianças podem ver. E que tornam a proximidade física algo bom. Você já conheceu alguma pessoa que quando você vai abraçar, ela faz assim? Ela não gosta de contato físico, ela não quer contato físico? Né? Muitas vezes por coisas que aconteceram no seu passado. Talvez a gente tenha dificuldade porque a gente viu infidelidade conjugal no casamento dos pais. Então toda aquela ideia de que a sexualidade é ruim porque causou destruição fica na nossa mente. Talvez tenha havido infidelidade conjugal no teu casamento e houve arrependimento e houve perdão. E aí eu não sei se todas vocês sabem, por isso eu vou falar, que a única condição bíblica para o divórcio é o adultério, né? Então, embora casais que tenham passado por isso tenham a condição bíblica de se divorciar, muitos deles, porque houve arrependimento e uma volta à fidelidade, resolvem continuar casados. E Deus abençoa, né? Então, mesmo podendo sair desse casamento, você não sai. Por quê? Porque houve mudança, porque houve arrependimento, vocês vão voltar a caminhar juntas. Mas eu conheço dezenas de famílias que nós já aconselhamos e que nós trabalhamos, que viveram isso. Houve adultério, houve arrependimento, né? O cara passou a ser mais fiel do que nunca foi, mas a mulher nunca mais conseguiu voltar a ter uma vida sexual feliz com ele. Então, ela vai precisar vencer isso, né? Talvez, olha que motivo interessante, a gente esteja tão contaminada pelo padrão de beleza do mundo que estamos negando o nosso corpo ao nosso marido porque o nosso corpo não está mais na forma como devia. E aí ela vai falar, eu não sei se a gente vai ler aqui, mas ela vai falar: garota, o seu corpo é o único que ele pode ver. Então não interessa como é seu corpo é dele, pertence a ele, é o jardim dele. Então não interessa quantos quilos a mais você está, o seu corpo pertence a ele e é o jardim aprazível dele, né? Então a gente precisa aprender a nos livrar desses pecados antigos, né? E passar a obedecer a palavra de Deus, porque tudo isso é pecado. Mesmo a falta de perdão, quando houve arrependimento, também é falta de pecado. Agora tem um outro motivo também que nos afasta de ter essa vida sexual mais feliz, que é o medo de engravidar. E isso aqui é um problemão na vida de muitos casais cristãos, porque aí, como cristãos, né, nós já sabemos, ou deveríamos saber, e se você não sabe, anota aí, depois a gente conversa, que métodos contraceptivos hormonais, pílula, injeçãozinha hormonal, DIU, hormonal ou não, todos eles são potencialmente abortivos. E aí a gente se vê, olha a questão que a gente se vê, porque você sabe que a pílula anticoncepcional, além de ser potencialmente abortiva, ela faz a libido ir para o chão, né? Transforma a mulher numa pedra. Uma pedra que não quer saber do marido. Mas às vezes a gente já entendeu isso, mas a gente continua tão neurótica que a gente não pode engravidar, que a gente vai usar outros métodos de barreira natural, muitas vezes, que não são bons, que não vão te deixar aproveitar o casamento com todas as benesses que Deus
Mandou. Porque você está neurótica. Aí você vê que um pecado está ligado ao outro, né? Por que eu não posso engravidar? Aí os motivos, a gente vai sondar o coração para descobrir que motivos, que ervas daninhas estão lá grudadas no nosso coração, de pecados que a gente vai precisar arrancar. Mas levem isso em consideração, porque quando a gente não tem uma vida sexual agradável com o nosso marido, não é agradável para a gente não, é agradável para os dois, tá? Porque a gente tem medo de engravidar, a gente está pecando 2 pecados. Primeiro, a gente não está concedendo o que é devido a ele. E segundo, a gente está evitando um presente que Deus disse que quer dar ao seu povo. E a gente diz, não, esse presente eu não quero, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer no momento, tá? Então, prestem atenção nisso. E aí a gente vai lembrar que o nosso objetivo é a satisfação do outro. Então, se o seu objetivo, mulher, eu queria trazer, porque não deu tempo, é porque o estudo ficou gigante. Eu odeio quando eu faço isso, que eu tento ser sucinta, mas eu não consigo, porque eu vou lembrando de outros pontos e eu acho que eu tenho que falar. Enfim, aí fica gigante. Mas eu queria ter trazido para vocês o capítulo 11 do livro Esposa Excelente, que fala sobre sexualidade. Se você tem o livro em casa, leia. Se você não tem, compra e lê. Talvez a gente leia no próximo estudo. Mas ela vai falar exatamente sobre isso, como é que nós podemos viver a nossa vida pensando no nosso marido. Então talvez a gente precise ajustar a nossa vida para que ser esposa volte a ser a coisa mais importante da nossa vida. E não o nosso filho, e não o nosso trabalho, e não após que eu estou terminando, mas o marido. Se você é uma mulher casada, a sua primeira responsabilidade é com o seu marido, não é com a sua casa. Deixa a casa suja. Ou como diria uma autora americana, ela diz que, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, ela diz que às vezes a gente faz aqueles jantares maravilhosos, mega jantares para comemorar uma data romântica. E aí você cozinhou a tarde inteira, você fez uma sobremesa que exigiu liquidificador, batedeira, forno, freezer e geladeira depois. Você botou uma mesa com velas, mesa posta, linda, maravilhosa, uma taça de vinho. E aí o teu marido chega para jantar com você e você tá morta. Aí essa autora fala, sirva ele pão com, como é que ela fala? Como é que é aquele negócio? Com pasta de amendoim e vá para a cama com seu marido. Ele não quer o seu mega jantar, ele quer você inteira. Eu sei que tem dezenas de mães aqui me fuzilando com os olhares do tipo, eu tenho um bebê de 2 meses no colo, eu tenho 3 filhos pequenos, você não sabe do que você está falando. Eu sei do que eu estou falando, eu tinha 4. 1 ano e meio de diferença de cada. Eu sei, não me fuzilem. A gente vai falar sobre isso já, tá? Tô vendo uns sorrisos aí meio amarelos, meio... Enfim, a gente precisa voltar a ser esposa, tá? Tô falando isso para as visitantes, porque aqui na igreja tem uma leva de mulher tendo bebê, né? Foram 14 bebês em 1 ano. Então tem muita gente passando por essa fase difícil. Ok, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas lembra que nós temos uma prioridade, que é ser esposa. Essa é a nossa prioridade. Ser mãe vem em segundo lugar. Então, a gente precisa ajustar a nossa rotina. A gente precisa conversar sobre esse assunto com o nosso marido. Porque homens e mulheres pensam muito diferentes um do outro sobre o que atrai um ao outro. Você precisa dizer isso a ele. Porque você sabe que para o homem não interessa muito o estado do casamento, né? Então, qualquer hora é uma boa hora. Você acabou de brigar, é porque brigou. Ele ganhou um emprego novo, vamos comemorar, ganhou um emprego novo. Ele perdeu o emprego, preciso ser consolado, porque eu perdi o emprego. Mas com a gente não é assim que funciona. O seu marido não vai chegar em casa e dizer, amor, perdi o emprego, e você vai falar, sério, amor, vem cá. Não, você vai chorar a noite inteira, você vai se descabelar. Nós somos diferentes e nós precisamos dizer isso para eles,
Por isso que o vínculo da comunicação tem que estar muito aberto o tempo todo. Você precisa fazê-lo entender, por exemplo, de que você precisa de carinho durante o dia, de que você precisa de uma palavra de elogio durante o dia, que você precisa de um WhatsAppzinho, né, durante o dia, porque ele não precisa de nada disso, mas a gente precisa, só que ele não sabe disso. Se você não contar, ninguém vai dizer. Até porque, gente, só um adendo aqui, o feminismo, que tentou fazer com que a mulher seja igual ao homem, quando nós somos diferentes, fez isso também na cabeça dos homens. Eles acham que nós mulheres somos exatamente iguais a eles nesse quesito também. Porque o feminismo ele tirou a mulher de um padrão e colocou em outro, de propósito. Ou seja, o feminismo ele objetificou a mulher demais, né? Fez com que a mulher fosse como uma prostituta. É isso que o feminismo fez. Então, às vezes, os maridos carregam essa ideia na cabeça e nunca pensaram sobre isso, nem sabem que pensam isso, né? E a gente precisa tirar isso da cabeça dele. Por quê? Porque Deus nos chama a desfrutar apaixonadamente do corpo um do outro. Porque a sexualidade foi dada a nós para uma união de almas. É isso que ser uma só carne significa. É isso que ser uma só carne diz. Por isso que o sexo sem compromisso de casamento é pecado. Porque são um desfrute do corpo, né? É o que ela falou, é um jardim pisoteado. É um jardim pisado por várias pessoas. Porque para se obter o bônus, você tem que ter o ônus. E casamento traz ônus. Agora é muito lindo, né? Belíssimo, né? Um casal que não é casado desfrutar das belezas da relação sexual que só o matrimônio pode dar, mas não paga as contas dela. Quem está pagando é o pai, né? Mas não paga os boletos, não paga o dentista dela, não pode. Casamento requer compromisso. E aí nós vamos terminar com Provérbios 5, versos 18 e 19, que diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, quem acha que sexo no casamento é pecado, não é tão bom assim, é algo que você tem vergonha, você tem que rasgar esse verso bíblico aqui. Você tem que tirar daqui, né? E você quer ver uma maneira da gente descobrir se a nossa ideia sobre o sexo está contaminada pelo mundo? Experimenta pensar na hipótese de você com seu marido, após terem relações sexuais, pararem e orarem e agradecerem a Deus por essa bênção. Se você achou essa ideia esquisita, se você falou, que isso, Deus não está ali, nem pode estar, né? Posso agradecer a Deus por isso? Se você pensou isso, você veio um raiozinho de pensamento disso na tua cabeça. É porque suas ideias e concepções sobre a sexualidade estão erradas, tá bom? E eu quero terminar com o dizer de um puritano que diz: quando dois se tornam um pelo casamento, eles podem alegremente conceder a devida benevolência um ao outro, como dois instrumentos musicais corretamente ajustados fazem uma das mais agradáveis e doces harmonias num bem afinado dueto. O que ele está dizendo aqui é que há o tipo de intimidade que o sexo no casamento produz é uma intimidade que não existe com ninguém mais no mundo, só entre vocês. É por isso que nós somos uma só carne, só com o nosso marido. Porque esse tipo de intimidade é uma intimidade que abrange corpo, alma, espírito, tudo junto, tudo ao mesmo tempo.
Por isso o sexo fora do casamento é tão gritantemente contra Deus, porque você pega só uma parte disso e você não pega o todo, né? Então, que Deus nos abençoe. Eu ia dar continuidade no capítulo que ela fala sobre a satisfação dos maridos. Então eu vou recomendar para você que está assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, que você compre esse livro, O Fruto de Suas Mãos, e você leia esse capítulo, tá? Porque a gente vai fazer só entre nós aqui da igreja, esse capítulo. Eu ia fazer isso hoje, mas eu não vou fazer não. Eu vou deixar para o próximo encontro, tá? Porque ele vai tratar sobre como é que nós temos que nos comprometer de modo prático com a satisfação dos nossos maridos. O que a gente tem que fazer? Como é que tem que ser no nosso dia a dia para que isso aconteça? E a gente vai fazer isso no próximo encontro, ok? Então vamos orar. Encerrando. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é santa e pura. E queremos te pedir que o Senhor nos auxilie, ó Deus, a enxergar a sexualidade dentro do casamento com os teus olhos. E não permita que a impureza do mundo, não permita que as mentiras a respeito da sexualidade contaminem aquilo que o Senhor chama de leito sem mácula, puro. Não nos deixe pensar, ó Deus, que como alguns pais da igreja diziam, né, que o sexo até era aceitável só por causa da procriação. Não, porque o Senhor poderia ter feito a procriação sem o prazer, mas o Senhor colocou o prazer como ponto integrante disso. E nós te agradecemos por isso, como na comida. Nós poderíamos apenas comer para matar a nossa fome, mas o Senhor alegremente nos deu o paladar, nos deu a visão para apreciar um belo prato. Muito obrigada, Senhor, porque isso demonstra um Pai carinhoso, um Pai cuidadoso, um Pai que deseja, mesmo em meio a um mundo caído e em meio a tantas coisas tristes nesse mundo de pecado, ainda dar alegria e prazer ao homem, mais especificamente aos teus filhos que sabem desfrutar com santidade desses prazeres. Te agradecemos por essa bênção tão grande e nos ajuda, Senhor, a como igreja caminhar no entendimento desse assunto. Em nome de Jesus. Amém.